Bom dia, meus amados. Eu louvo a Deus nesta manhã por sua vida. Aqui quem fala é Wesley Campos e eu tenho uma palavra de Deus para você neste dia. Como vencer as dificuldades da vida? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês neste dia chamado hoje. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, quais são as adversidades que você tem atravessado, mas eu quero compartilhar um conhecimento bíblico com você que com certeza vai ser de bênção para a sua vida e vai te ajudar a caminhar num momento difícil como esse. Estamos passando por esta pandemia, onde muitas famílias têm sido atacadas pelas dificuldades, pelo desemprego, pela falta de dinheiro, pela falta de provisão. Muitas famílias têm enfrentado os problemas terríveis, como perda de pessoas, de entes queridos durante esta pandemia. Porém, a Bíblia ela é uma palavra eficaz, ela é viva e com certeza é o socorro mais presente que nós podemos ter, porque foi o ensino que Cristo nos deixou para que nós pudéssemos ter acesso ao conhecimento, acesso à palavra de Deus. Por isso eu quero compartilhar com você como vencer as dificuldades da vida, porque elas não são poucas, e não são poucas as dificuldades que nos cercam. Para a maioria de nós, a vida ela é muito dura, é muito exigente. Muitos desanimam achando que não é possível superar um quadro de impossibilidade. Mas e o Senhor Deus quer nos ajudar a vencer. Vencendo, nós glorificamos a Deus e estimulamos outras pessoas a buscarem, meus queridos, um relacionamento profundo com Ele. Não porque Ele é abençoador, mas porque Ele se importa. Então fique confortável, pegue o seu lanche e venha estudar comigo, venha aprender comigo. Primeiro passo, você não deve desanimar, meu querido, diante das dificuldades da vida. Parece uma lógica dizer isso. Mas ter bom ânimo é fundamental para vencer as dificuldades. Mas como seres humanos, nós precisamos considerar que nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado e pelo diabo. E isso faz com que as coisas não funcionem bem. Há um vírus no sistema da vida que impede o pleno funcionamento das coisas. O sangue de Jesus, meu querido, ele é o antivírus contra o pecado. Embora extremamente eficaz, ele não promete que após a conversão tudo será só vitória. Jesus Cristo mesmo deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, porém ele nos disse que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Está lá em João 16, 33. Quando ressuscitou ao terceiro dia, ele confirmou sua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Sendo assim, eles já não são nossos senhores. Em Cristo Jesus, a nossa esperança, meu querido, é renovada e agora nós somos mais que vencedores. Jesus nos aconselha a ter bom ânimo, porque embora nos deixe cientes de que enfrentaremos inúmeros problemas, nós podemos vencer as dificuldades, se Ele estiver ao nosso lado, se Ele estiver no barco conosco. Portanto, se você, meu querido, está em Cristo, pare de se lamentar, de sentir pena de si. Mude a sua atitude e coloque a sua esperança nas promessas de Deus. E a partir daí Ele lhe dará uma direção vitoriosa. Muitos cristãos se perguntam por que não estão vencendo as dificuldades na vida financeira, por exemplo. A resposta é bastante simples. Muitos deles não honram o Senhor com seus bens. Suas finanças não são apenas para suprir as suas próprias necessidades e prazeres. Desfrutam da casa de Deus, são enriquecidos com a palavra, recebem as orações, são abençoados, mas financeiramente eles não mantêm isso. Eles não honram a Deus com suas finanças. Eles não abençoam o próximo. Eu não estou aqui falando do dízimo, eu estou falando também principalmente das ofertas. De abençoar aquele irmão necessitado, aquele irmão que às vezes chega diante de você precisando de um socorro e você só oferece uma oração. Nem sempre a oração é o suficiente. Uma oração sem ação, ela é ineficaz.
Então, por isso, se alguém chega até você precisando de um socorro, você tem essa capacidade, ofereça socorro. Outras pessoas têm enfrentado muitas dificuldades no casamento. Infelizmente, muitos cristãos não percebem que o casamento é muito mais do que viver com alguém. Para que ela seja próspera, o Senhor diz que nós devemos honrá-la. Ou seja, para vencer as dificuldades do casamento, nós precisamos amar não apenas o cônjuge, nós devemos amar o fato de estar casado. O termo honrado em grego se escreve tímios e significa de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Ou seja, para ter um casamento feliz, é preciso dedicação, energia, foco. É necessário que nós tenhamos em grande estima o nosso casamento. Isso é muito importante para que nós possamos vencer as dificuldades da vida. E todos enfrentam dificuldades. Com certeza você está enfrentando algum problema, seja financeiro, como eu falei, seja no casamento, seja no trabalho, que é o próximo tema que eu quero falar aqui com vocês, que é como para superar os desafios no trabalho. Eu não consigo falar sobre isso sem lembrar de José, filho de Israel. Ele foi vendido pelos irmãos, acabou como escravo no Egito, tinha tudo para ser uma pessoa odiosa, revoltada, amarga. Mas não foi essa a sua atitude, não foi essa a atitude de José diante daquela circunstância. Mesmo como escravo, ele deu o seu melhor. E nós vemos o texto bíblico dizer que o Senhor ele estava com José, lá em Gênesis 39:2, como escravo naquela prisão, na traição. Deus ele estava lá. E porque mesmo ele tendo saído de casa como escravo, José não deixou Deus em Canaã. Ele levou com ele junto na viagem. E se você quer superar desafios no trabalho, no seu casamento, nas suas finanças, é necessário que Deus ele seja o seu companheiro de vida. É preciso que Ele esteja com você por onde você for, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu relacionamento, na sua casa, no seu carro. E para honrá-lo, você deve trabalhar de forma honesta, íntegra e comprometida, de maneira que seus companheiros eles não tenham motivos justos para acusar você de mau testemunho. E a Bíblia ela é farta de várias histórias de pessoas que venceram na vida. De pessoas que venceram na vida por meio da fé em Deus. E não é uma relação pequena. Milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pela graça e o favor de Deus simplesmente porque eles creram e perseveraram pelo tempo suficiente para receber o seu milagre. E para encorajar você, eu recomendo profundamente que você leia a Galeria dos Heróis da Fé, que está lá em Hebreus 11, no capítulo 11 de Hebreus, porque certamente a palavra de Deus ela vai te encorajar a continuar. E também eu quero te aconselhar a fazer uma oração de força e fé. Na única menção que a Bíblia faz a Jabes, ele estava orando. E o pedido dele reflete uma oração de força e fé. Está lá em 1 Crônicas. Para vencer as dificuldades da vida, nós precisamos orar. E além disso, nós precisamos ser específicos em nossa oração. Perceba que Jabes, ele coloca diante de Deus pedidos claros. Ele está bastante seguro de suas necessidades. Ele sabia exatamente o que ele queria. Ele coloca os pedidos dele diante de Deus. Outro ponto muito importante é que você perceba que a oração de força e fé apresentada por Jabes é com relação às dificuldades da vida. Ele deixa claro que precisa da ajuda do Senhor. E a resposta de Deus é a mesma para todos, assim como foi para Jabes. E Deus atendeu ao seu pedido. Portanto, qualquer que seja a sua dificuldade, coloque ela diante de Deus de maneira clara e objetiva. Não se limite a orar de acordo com o que alguém disse. Eu posso até te falar a forma correta de orar. Ou então falar para você deve orar desta forma, desse jeito. Mas na hora que você for falar com Deus,
Seja você mesmo, não precisa de palavras bem elaboradas, de frases bem elaboradas. Deus ele já sabe até mesmo antes de você pedir, mas Ele quer ouvir você falar. Converse com Deus, como se você estivesse conversando com um amigo, sem rodeios, regras, formalidades, apenas fale. Fale até que você sinta paz. E após isso, aguarde um tempo para que você também possa ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, porque certamente Ele irá falar. Porque dia após dia, para mim fica cada vez mais claro que nós precisamos de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Só é possível vencer as dificuldades da vida, meu querido, de forma plena, se eu e você estivermos na companhia de Cristo. Porque Ele é o único capaz de nos conduzir por esse caminho. O Senhor nos propõe um caminho no qual há dificuldades, porém Ele nos ajuda a superar todas elas. E é certo que na vida não há fórmulas prontas de segurança e sucesso, mas nós precisamos ter em mente que a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida com abundância. E essa é a minha palavra para você neste dia. Vença as suas dificuldades, as lutas da sua vida, apresentando elas a Deus, colocando diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem o melhor para você. Que Deus te abençoe e te conceda um dia abençoado. Tira seu tempo, apresente a Deus, porque Ele tem cuidado de nós.